Em virtude da grande procura e atendendo aos inúmeros pedidos dos trabalhadores, o sindicato decidiu adiar mais uma vez o ajuizamento do novo protesto de interrupção de prescrição das horas extras para todos os bancários sindicalizados que não estejam em nenhum dos protestos anteriores. Para estar listado neste protesto, inédito para os bancários dos bancos privados, é necessário que o trabalhador se associe ao sindicato até 14 de setembro. Para orientar os bancários sobre essas e outras questões referentes à jornada de 6 horas, o sindicato elaborou um tira-dúvidas, que foi respondido pela Crivella Advogados Associados, da assessoria jurídica da entidade. Esse é um instrumento que tem na legislação brasileira já há muito tempo, mas nós costumamos utilizar esse tipo de instrumento para paralisar a contagem de prazo prescricional. O que significa isso? Toda ação judicial, ela tem um tempo, ela tem um prazo para ser promovida, não é? No caso dos direitos trabalhistas, o direito do trabalho, a nossa Constituição, ela estabelece um prazo de 5 anos para a chamada prescrição. Então, se você trabalha numa empresa por longos anos, você só pode reclamar dos últimos anos contados do ajuizamento da ação. O que acontece com muitos direitos? Pessoas que trabalham muitos anos numa mesma empresa acabam, quando saindo, ingressando com a ação e só pode reclamar créditos dos últimos 5. O que nós pensamos anos atrás, especialmente para a realidade dos bancários e para a realidade da jornada de 8 horas? A possibilidade do sindicato, então, promover um protesto, que é este instrumento, não é uma ação, o juiz não decide sobre ele, ele é apenas um instrumento que paralisa essa contagem. Então, nós utilizamos esse instrumento de forma criativa para assegurar aos bancários que estão trabalhando um maior tempo de crédito numa eventual ação trabalhista que ele venha a promover sobre horas extras. Para esse caso que nós fizemos, nós utilizamos só para a questão da jornada de 7ª e 8ª, ou seja, o questionamento dos cargos técnicos com jornada de 8 horas. E tivemos sucesso, porque todas as pessoas que foram beneficiadas por aquele protesto, quando ingressaram com a ação, ao invés de conseguir créditos dos últimos 5 anos, conseguiram créditos dos últimos 10 anos. Eu só posso fazer protesto uma vez. Eu não posso renovar o protesto. Então, o protesto paralisa a contagem do tempo. Por quanto tempo? Por 5 anos. Por quê? Porque esse é o prazo máximo para o ajuizamento de uma reclamação trabalhista. Então, na prática, o protesto assegura, digamos assim, ou tende a assegurar, ou pode assegurar, direitos dos últimos 10 anos. Como nós não podemos renovar o instrumento, o ideal é que a gente possa, como fizemos no final do ano passado, que nós possamos utilizar o instrumento e, dentro do prazo de 5 anos, ingressar com as ações. Então, nós fizemos uma campanha em relação ao primeiro protesto que fizemos, para o ajuizamento das ações, para que ele pudesse ter consequência, né? Para que pudéssemos, então, aproveitar esse prazo estendido pelo protesto. Nós temos feito protestos para empregados ou para bancários que não estavam beneficiados nas primeiras ações. Então, paralisando novamente a contagem para esses trabalhadores, para esses bancários que não estavam protegidos pelo primeiro protesto. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte, o protesto ele apenas possibilita aumentar o período de reclamação ou de créditos a receber numa ação judicial, né? Ele não assegura propriamente o recebimento. Então, é uma estratégia de ampliação daqueles direitos que o sindicato adotou dentro das regras que existem do ponto de vista da legislação. Os prazos na justiça, eles são sempre muito importantes.
né? Às vezes as pessoas acabam desconhecendo os seus próprios direitos. Então a gente sempre informa, o sindicato, quando a pessoa se desliga da empresa, quando ela se desliga do banco, ela tem ainda 2 anos para o ajuizamento de uma ação. Passado esse tempo, ela não pode ingressar com o processo. Então, mesmo que ela tenha direito, ela não tem tempo para o ajuizamento da ação. E, como eu disse, o tempo corre contra ela. Cada dia que passa, ele perde um dia de crédito. Então, a importância do protesto é porque ele está dentro dessa estratégia do sindicato, né, de assegurar os direitos dos bancários e, nesse momento, especialmente os relacionados à questão da manutenção da jornada de 6 horas do bancário, que é uma conquista histórica. O novo protesto, ele atinge bancários que não estavam protegidos no primeiro ou nos protestos anteriores. Então, há bancários que se sindicalizaram posteriormente ou que ingressaram no banco em concursos mais recentes e que não estavam, portanto, no primeiro ou nos primeiros protestos que foram ajuizados. Então, nós temos sempre esse cuidado, não é? Conforme o tempo também vai passando, nós vamos administrando essa situação. Havendo novos sindicalizados ou novos trabalhadores, nós vamos promovendo esses novos protestos. Infelizmente, nós não podemos fazer renovação de protesto, que a lei não permite que eu renove protesto, ou seja, que eu vá a cada 5 anos fazendo novos protestos. Então, uma coisa que a gente sempre alerta é para que esses trabalhadores, para que esses bancários procurem o sindicato, procurem o jurídico. Por quê? Se ele for ajuizar uma ação individual, ou se ele estiver dentro de uma ação coletiva que o sindicato estiver promovendo, ele precisa saber se ele tem a garantia desse protesto para a extensão do crédito ou não, né? E muitas vezes a pessoa acaba deixando passar o tempo, deixando passar o prazo e acaba deixando de utilizar desse instrumento. Esse instrumento é para ampliar, como eu disse, a possibilidade de crédito do período de recebimento desses créditos. Ele não assegura o próprio direito, mas sim a possibilidade de discutir por um tempo maior. Não há nenhuma possibilidade de prejuízo. Ele tem, porque o juiz não julga o protesto. Né? O protesto ele tem um efeito imediato. Ele paralisa a contagem. Portanto, ele pode ser utilizado posteriormente, quando a pessoa for ingressar com a ação, ou quando o sindicato for promover uma ação coletiva, para assegurar um período maior de crédito. Então, ele só pode ampliar o direito, jamais restringir. Não não há risco, digamos assim, de restrição de direito pelo uso do protesto para interromper a prescrição. No caso do protesto, não há propriamente risco, né? Por quê? Porque ele é um instrumento. Ele é uma possibilidade que a lei oferece para que você, não podendo entrar com a ação imediatamente, e há muitos casos em que essa impossibilidade é real, né? Seja porque não está configurado uma situação de grupo para que nós pudéssemos ajuizar uma ação coletiva, seja porque o trabalhador naquele momento não quer ou não quis ingressar com a ação pelo momento em que ele vive. Há muitas pressões nas empresas e ele não se sentiu ainda confortável para o ajuizamento de uma ação individual. A ação coletiva, nesse sentido, ela protege esse tipo de temor, né? Porque há a força aí do grupo, do próprio sindicato na ação. Então, nós temos preferido as ações coletivas, mas nem sempre, como eu disse, os juízes aceitam a ação coletiva para a discussão da 7ª e 8ª. Então, essa foi uma forma criativa de utilização de um instrumento judicial para garantir não o próprio direito, mas a possibilidade daquele trabalhador ter o seu crédito depois, no ajuizamento de uma ação, devidamente assegurado.
há muita resistência do judiciário ainda em aceitar ações coletivas, especialmente quando se trata de questão de hora extra, entendendo que a prova da hora extra ela é individual. Nós temos tentado demonstrar que não, que há uniformidade em algumas situações, especialmente Banco do Brasil, Caixa, BRB, em que o uso estendido da jornada de 8 horas para um grupo grande de trabalhadores que não se enquadram na exceção da lei para fazer as 8 horas não é matéria individual, é matéria coletiva. Em alguns casos nós obtivemos sucesso, em outros o judiciário ainda resiste, entendendo que a ação é individual, que cada trabalhador tem que promover a sua reclamação trabalhista. Então, para evitar que nessa questão de discutindo se pode ser coletivo ou individual, o tempo vá passando, é que nós promovemos o protesto para paralisar a contagem do tempo e, portanto, para que aquele trabalhador tenha a melhor chance, não é, numa reclamação trabalhista futura, seja individual, seja coletiva, de realmente receber os seus créditos do período todo, não é, e não apenas os últimos 5 anos. Uma segunda etapa, nós temos ingressado com ações tanto individuais quanto também coletivas para o pagamento das horas extras. Aí é uma segunda estratégia que foi adotada também aqui pela assessoria jurídica, pelo sindicato, de formação de grupos que nós chamamos de grupos homogêneos e que possam ingressar na justiça comprovando que estão irregularmente cumprindo uma jornada de 8 horas. Então, esses 2 instrumentos, eles têm sido utilizados e com grande sucesso pelos sindicatos bancários de Brasília. O primeiro protesto que nós fizemos foi Banco do Brasil, e depois foi Caixa Econômica. Depois, nas ações individuais ou nas ações coletivas, o Judiciário, de forma unânime, reconheceu para aqueles trabalhadores que estavam protegidos pelo protesto os créditos dos últimos 10 anos e não apenas dos últimos 5. Nós estamos falando de praticamente dobrar a possibilidade do crédito do trabalhador. Não é? Uma reclamação trabalhista em que ele reclame 2 horas extras diárias dos últimos 5 anos, nós conseguimos para aquele bancário que ele pudesse reclamar dos últimos 10, se ele fez e se ele esteve naquela função nos últimos 10 anos. Então, isso foi uma grande vantagem, um grande benefício para esses bancários. Eu posso dizer, com toda a segurança, que nas reclamatórias em que o sindicato ajuizou, seja diretamente, seja como assistente dos trabalhadores que procuraram o departamento jurídico e, por nosso intermédio, ingressaram com as ações, que em todas as ações em que houve reconhecimento de pagamento de 7ª e 8ª hora, os juízes reconheceram o protesto e, portanto, ampliaram o crédito.